Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui esclarecer uma dúvida que foi mandada pela aluna Ingrid, da unidade 4, que fala sobre razão. A dúvida dela é em relação ao exemplo 4.6, e eu queria chamar a atenção de vocês, porque existe uma diferença entre esse exemplo, o que está sendo apresentado no livro texto, que é a nossa apostila completa com todas as unidades, e o exemplo que está postado no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, lá onde a gente tem as unidades separadamente. Lá no AVA, o texto do problema ele é um pouco diferente, e essa pequena diferença vai mudar totalmente a forma de resolver o problema, tá? Então, no exemplo 4.6, da página... Deixa-me verificar aqui. Aqui, no nosso livro texto, ele está aqui na página 71. Esse é o livro completo, tá? Aqui, ó. 2 embalagens de mesmo volume contêm misturas diferentes de água e suco concentrado. Na primeira, a razão entre o volume de suco concentrado e o volume de água é 1:3, enquanto a razão da segunda é de 2:5. Se misturarmos todo o conteúdo das embalagens, qual será a razão entre os volumes de suco concentrado e suco? Então, vamos lá. O que acontece nesse problema? Então, aqui a gente vai ter uma parte de suco concentrado para 4 partes de água. Uma parte de suco para 4 partes de água, ok? 3 partes de água, perdão. Então, o suco aqui, ele representa, é como se a gente tivesse o quê? 4 partes ao todo de suco. Então, esse aqui é todo o nosso suco, ok? Esse aqui é o concentrado. E aqui a gente tem água. Isso é o que a gente vai ter na primeira embalagem. Na segunda embalagem, traz a razão de 2:5, 2 partes de suco concentrado para 5 partes de água. Então, nós teremos 7 partes de suco ao todo. Então, se a gente fizer aqui o desenho, deixa eu pegar aqui a mesmo tamanho, como se a gente, porque a gente tem embalagem de mesmo volume, né? Então, aqui eu tenho a mesma embalagem, o mesmo volume, mas eu tenho 2 partes de suco e 5 partes de água. Então, vamos ver se eu consigo pelo menos desenhar aqui as 7 partes. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a gente tem... Não ficou certinho, não, mas... Ver se eu consigo, pelo menos, desenhar mais ou menos. Só um minuto. Bom, então, aqui na segunda embalagem, nós vamos ter 2 partes de suco, que está representada aqui pela cor laranja, e 5 partes de água, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao todo, são 7 partes de suco. O que eu estou chamando de suco? A mistura da água com o concentrado, ok? Então, as 2 embalagens têm o mesmo volume. Então, se a gente pensar na proporção de suco concentrado para o conteúdo de cada embalagem, eu tenho aqui 1/4, porque de 4 partes, eu tenho 1 de suco, e aqui eu tenho 2/7, ok? E essa é a parte do concentrado. A parte de água aqui são 3/4, 3 de 4. Somando, você vai ter o inteiro, que é o suco todo. E aqui a parte de água, que corresponde a 5/7. Da mesma forma, se somar aqui, vai dar o inteiro. Então, quando a gente junta as 2 embalagens, eu vou ter 1/4 mais 2/7, ok? De suco concentrado, e de água eu vou ter 3/4 mais 5/7. Então, de suco concentrado, eu vou ter 1/4 mais 2/7.
Para somar essa fração, denominadores diferentes, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, que é 28. 28 dividido por 4 dá 7, vezes 1, 7. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui a gente tem 15 28avos. Essa vai ser a proporção de suco concentrado juntando as duas embalagens, ok? A proporção de água. Nós temos na primeira embalagem 3/4, mas na segunda embalagem eu tenho 5/7. Então, somando aqui, mesma coisa, 28 dividido por 4, 7 vezes 3, 21. 28 por 7, 4 vezes 5, 20. Então, aqui vai dar 41 sobre 28. Observem que cada embalagem a gente está repartindo em 28 partes, que é o denominador comum. Então, se eu tenho duas embalagens, eu vou ter 56 partes, ok? Dessas 56 partes, eu tenho 41 de água e 15 de suco concentrado. Então, quando ele pede para determinar qual que é a proporção de suco concentrado para o suco, a gente vai pensar o seguinte: eu tenho de suco concentrado 15, suco concentrado eu tenho 15, em 56. Porque eu vou ter 28 partes aqui e 28 partes aqui. Ao todo, então, eu vou ter 56 partes, ok? Esse é o que corresponde ao suco concentrado. E ao suco total, são as 56 partes. Então, é 15 sobre 56, ok? Então, nessa situação, eu vou ter duas embalagens, ao todo 56 partes de suco, ok? Então, vamos lá, só para fechar e finalizar, porque é um pouco diferente do que a gente tem lá no nosso exemplo. Então, eu tenho das 56 partes de suco, então eu tenho ao todo 56 partes de suco, das quais 15 corresponde ao concentrado e 41 corresponde à água. Agora, a proporção que ele quer, ou a razão que ele quer, vai depender do que o texto fala. Então, voltando aqui no exemplo, no desenho. O que foi feito para que a gente pudesse somar essas partes? A gente só pode somar partes iguais. Então, foi proposto essa nova divisão. Então, quando eu pego o mínimo múltiplo comum, que é o 28, eu peguei essas 4 partes que eu tenho no primeiro desenho e dividi cada uma delas em 7. Então, cada uma dessas partes eu dividi em 7 pedaços, ficando então ao todo com 28. O mesmo eu fiz aqui, só que aqui eu dividi cada parte por 4. Então, cada pedacinho aqui eu dividi em 4 partes, chegando ao todo de 28. E representando, então, essa proporção de cada uma. Então, juntando as duas, eu tenho 15 28avos, que eu tenho 28 aqui mais 28 aqui. Então, eu tenho 56 partes de suco, 28 de cada embalagem, das quais 15 partes correspondem ao concentrado e 41 corresponde à água. No problema que está lá no livro, pede que a gente determine...
Pede que a gente determine qual é a razão entre o volume de suco concentrado e o suco. Então, vamos lá. Quanto eu tenho de suco concentrado e quanto eu tenho de suco? De suco concentrado, eu tenho 15. Eu tenho 15 partes de suco concentrado sobre 56 partes de suco. Ok? Se ele pedisse de suco para água, que é a proporção que ele nos informa inicialmente, aqui é de concentrado para suco. Se eu fizer, então, de concentrado para água, eu vou ter 15 para 41. Essa é a razão de concentrado para água, ok? Então, tem um erro aí de resolução no que está sendo apresentado, na resolução que está sendo apresentada lá no nosso livro-texto, ok? Bom, já eu vou postar para vocês o próximo vídeo, que vai mostrar a diferença que existe no texto do que está sendo colocado no AVA, no exemplo do AVA, ok? Já posto para vocês. Até lá!